Vamos lá, vamos continuar a aula da última semana, dando continuidade à instrução processual. A gente tinha terminado falando sobre o falso testemunho. Só lembrando sobre o falso testemunho, que sempre você tem que aguardar ali o momento do flagrante do falso testemunho, para a testemunha sair presa da audiência, somente se o juiz for dar a sentença em audiência. Se o juiz não der a sentença em audiência, a pessoa não pode ser presa em flagrante sobre o crime de falso testemunho, porque ela pode se retratar, tá? Então, até uma tese de defesa. Então, lá no crime de falso testemunho, no artigo 342 do Código Penal, vai falar: o fato deixa de ser punível se, antes da sentença no processo em que ocorreu o ilícito, o agente se retrata ou declara a verdade. Então, a pessoa se retratando e declarando a verdade, ela está isenta de pena. Então, não seria a hipótese de um flagrante delito. Tá? Então, continuando, formas de inquirição da testemunha. Quando vai inquirir alguma testemunha, é sempre ter em mente, ter a noção de que a pessoa está tentando retratar o que ela viu ou ouviu. Então, e os sentidos humanos possuem falhas. Então, buscar saber da testemunha o que ela viu, quem ela viu, quando ela viu, quanto ela viu, onde, como, por quê, e saber o que ela estava fazendo naquele momento. O que o senhor estava fazendo antes de começar a ação criminosa que o senhor está dando depoimento. Porque, às vezes, a atenção da testemunha nem estava focada naquela ação, naquela conduta que estava sendo realizada. E ela vem querer prestar depoimento como se tivesse acompanhado aquilo desde o início. Então, com algumas perguntas, você consegue saber se a pessoa viu alguma determinada conduta. Diante disso, perguntar sobre o ambiente, questão de iluminação, questão de visualização, visibilidade do local, o estado que a pessoa estava, se ela tinha bebido naquele dia, se ela não tinha bebido, isso tudo pode interferir na credibilidade do depoimento dela. Então, criar esse cenário, criar esse ambiente para saber a fidelidade do depoimento dessa testemunha. Eu estava no meu último júri, ocorreu um homicídio em uma rua muito escura segundo um relato de um senhor de idade, que mora na frente da residência onde ocorreu esse crime. E ele fala que o local não tinha visibilidade, não tinha iluminação, que depois que ouviu os disparos, depois de uns 10 minutos, ele saiu da casa, foi lá do lado de fora, se deparou com o corpo, só que ele só conseguiu reconhecer quem tinha falecido ali ligando a lanterna do celular. Então, ele me deu algumas características do ambiente, como era o ambiente, baixa iluminação, inclusive um dado prático. Eu precisei ligar a lanterna do celular para reconhecer a pessoa que tinha falecido. E, ao mesmo tempo, o Ministério Público trazia uma testemunha que estava a um quarteirão de distância, que teria visto tudo claramente, narrava com clareza de detalhes tudo que tinha visto, forma, quem tinha sido, o que disse, como gesticulou. Então, uma testemunha confronta com a outra, não com a narrativa, mas sobre o ambiente. Não tinha visibilidade, e a outra falava que tinha visibilidade. Então, você acaba dificultando ali a questão da prova testemunhal para o Ministério Público, porque a testemunha dela não tem credibilidade, ela não trouxe uma narrativa, por que ela conseguiu enxergar esses detalhes, se a outra testemunha, também do Ministério Público, que estava bem mais próximo ao local do fato, não conseguia ter essa visibilidade. Então, saber o que realmente a pessoa viu. Observem também que em alguns fatos, a pessoa às vezes está dentro de casa, escuta um disparo e sai. E na hora que ela sai, ela já presencia uma cena posta, ou a pessoa falecida, ou alguém em fuga. Então, ela não presenciou discussão, não presenciou a forma que foi feita a abordagem, a forma que foi feito o disparo, mas ela quer dar depoimento sobre aquilo. Por quê? Porque ela ouviu dizer. Então, saber o que a testemunha fazia
momentos antes de se iniciar a ação é muito importante. E perguntar para ela mesmo, olha, o que o senhor estava fazendo nesse dia? O que você estava fazendo nesse local? O que você estava fazendo segundos antes de escutar o primeiro disparo? Ah, eu estava dentro de casa descarregando o carro. E o seu muro é vedado, é de grade, o senhor tem visibilidade da rua pelo seu muro? Não, pelo seu portão? Não, não tem. Meu portão é vedado, fechado. E o senhor escutou o disparo com quanto? O senhor saiu imediatamente, foi para o lado de fora da residência para ver o que estava acontecendo? Não, eu esperei passar um tempinho, perceber que não tinha mais disparo para sair de casa. Então, ele não pegou o início da ação. Então, ele não sabe como que foi a conduta em si. E aí essa pessoa se junta com uma outra que pode ter visto ou pode ter presumido de como são os fatos e começa a narrar como se fosse ela tivesse visto. Fala, Ludmila. Abriu sem querer o microfone, Thiago. Ah, tá. Pensei que você estava com uma dúvida. Então, assim, às vezes é apurar exatamente o que a testemunha viu e o que ela está reproduzindo, que é a narrativa de outra pessoa. Por quê? Você precisa verificar a credibilidade dessa pessoa, desse ouvir dizer. Então, o senhor ouviu isso de quem? Quem falou isso? Ah, quem me falou isso foi fulano. E aí você traz esse fulano. Olha, você realmente viu isso? Você falou isso para outro testemunho? Apurar de onde vem essa fonte. De onde vem essa informação. Porque a falsa memória existe. A falsa memória, a pessoa acredita que viu algo, isso é incorporado na memória dela de forma tão inconsciente que ela acredita que aquilo é verdade. Então é uma falsa memória. Às vezes a pessoa não está nem cometendo falso testemunho, ela realmente acredita que foi daquela forma. Ela realmente acredita que foi aquele sujeito. Porque a memória humana, ela precisa estar plena, ela precisa estar preenchida. A memória humana não gosta de vazios, de incógnitas. Então, toda vez que você tem um vazio, uma incógnita, ela quer preencher. Ela quer tapar esse buraco. Então, ela vai tapar esse buraco com a imagem de uma pessoa ou com um estereótipo mesmo de bandido, ou preencher essa narrativa com a fala de uma outra pessoa que diz ter visto. Então, apurar isso é essencial na instrução. Tá? E essas perguntas, o que, quem, quanto, quando, onde, como, por quê, ajudam você a fazer essa apuração de o que realmente a testemunha sabe. E é muito importante, principalmente quando se trata de reconhecimento. Às vezes a pessoa vai depor no fórum, a vítima principalmente, o senhor reconhece essa pessoa como a pessoa que te assaltou, e ela não tem essa lembrança. A lembrança do momento da conduta, do momento do roubo, ela não tem essa lembrança. Ela tem a lembrança de que essa é a pessoa que foi apresentada pelos policiais. Então, perguntar para ela de quando que ela lembra dessa pessoa, se essa memória de ser ali aquele acusado, o indivíduo que roubou ela, vem porque ele foi a pessoa que foi apresentada na delegacia, ele que foi a pessoa que foi apresentada pelos policiais militares, ou ela lembra dele no momento, no fato, ela tinha condições de reconhecer? Porque é normal, às vezes a pessoa não tem condições de reconhecer. O choque de uma arma de fogo sendo apontada para você, você foca na arma. A testemunha vítima sabe dizer como a arma era, mas não sabe dizer como o rosto da pessoa era. Então, sempre pedir para a pessoa descrever como que era a pessoa ou como era o objeto antes de exibi-lo para a pessoa. Então, já teve audiências de eu pedir para o juiz tirar o acusado da sala de audiência, justamente para não ser comprometido com a visão do acusado. Pedir para a pessoa narrar como é que era essa pessoa que te assaltou. Dessa forma. Para ela não olhar para o acusado e simplesmente começar a descrever o acusado que está ali na frente dele. Então, apurar de onde vem a memória, de onde essa pessoa lembra. Como eu disse, a memória humana é falha. Ela vai querer preencher aquela imagem apresentada na delegacia como um acusado, como sendo a pessoa no momento do assalto. E às vezes no momento do assalto a pessoa estava de capacete, estava encapuzada. Não tem como fazer esse reconhecimento. Então, cuidado com aquela pergunta. Essa pessoa aqui foi a que te assaltou?
se essa pessoa não está simplesmente confirmando que viu esse indivíduo na delegacia ser preso pelos policiais. É totalmente diferente. Isso não é reconhecimento. Tá? E aí, ainda falando sobre forma de inquirição, o artigo 212 do Código de Processo Penal vai falar o seguinte: as perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha, não admitindo o juiz aquelas que puderem induzir a resposta, não tiver relação com a causa ou importarem na repetição de outra já respondida. Sobre os pontos não esclarecidos, o juiz poderá complementar a inquirição. Então, a inquirição não era assim, isso veio com a reforma do Código de Processo Penal. A inquirição da testemunha não era direta. A inquirição da testemunha, ela era triangular. Você fazia a pergunta para o juiz fazia a pergunta para a testemunha. E nessa oportunidade, o juiz poderia adaptar a pergunta. A sua pergunta não seria literal da forma que foi feita. O juiz poderia reformular ela para fazer para a testemunha. Agora não, a pergunta é feita diretamente. Tem juiz mais velho que ainda não faz dessa forma? Tem. Pontuem na ata, demonstrem que isso causa prejuízo para a defesa e peçam a nulidade. Tá? Mas as perguntas são feitas diretamente. Tá? Vamos só falar um pouquinho mais sobre essas outras questões. Com esse exame direto da prova, você começa a perguntar direto para a testemunha. Lembra muita gente filme americano, seriado americano, a pessoa no tribunal e o advogado fazendo uma pergunta atrás da outra. Tomem cuidado apenas essa questão aqui, até que com as audiências agora de forma gravada, não tem tanto prejuízo, porque a maioria dos atos estão sendo assim. Mas em alguns lugares, o depoimento ainda está sendo feito de forma escrita, digitado. Então, cuidado com o ritmo da pergunta. Se você começa a fazer uma pergunta atrás da outra, uma pergunta atrás da outra, não dá tempo para o juiz e para o escrevente constar no termo o que a pessoa está respondendo, o que a testemunha está respondendo. Então, façam de forma que você consiga dividir as perguntas de forma pausada. Então, fez a pergunta, espera a resposta, espera constar. Principalmente se você for fazer uma série de perguntas que você não quer dar muito tempo para a pessoa pensar. Você quer pegar aquela resposta de imediato dela. E o juiz pode acabar quebrando o seu ritmo justamente por ter que escrever essa resposta. Então, pensem que isso pode ser um problema na hora da inquirição da testemunha. O depoimento gravado, não. O depoimento gravado, você vai direto e vai fazendo as perguntas. É muito comum também na audiência os juízes apressados, que querem que vocês façam as perguntas diretamente e sequencialmente, sem parar. Lembre-se, você tem o seu tempo para fazer as perguntas. Você não tem um prazo determinado, um tempo determinado, minutos determinados para fazer as perguntas. Então, se precisar parar para você pensar em qual que é a próxima pergunta que você tem que fazer, ou manusear o processo para achar alguma informação, não cedam à pressão do juiz, que vai começar a perguntar: doutor, tem mais alguma pergunta? Doutor, tem mais alguma pergunta? Tem mais alguma pergunta? Excelência, tenho sim. Só um segundo que eu estou terminando de formular, ou só um segundo que eu tenho que verificar um documento antes de fazer a pergunta. Pensem, por quê? Porque depois que passar aquele momento, dificilmente o juiz vai deixar você reinquirir essa testemunha. Então, não pode ficar perdido ali uma pergunta que precisava ser feita e não foi feita. Sobre testemunhas ainda, tomem cuidado, estudem os depoimentos anteriores para saber o que essa testemunha pode responder diante da sua pergunta. É muito complicado um advogado fazer uma pergunta para uma testemunha sem saber, pelo menos em tese, qual que é a resposta que aquela testemunha vai dar. Eu já vi muito advogado perder o processo pelas próprias perguntas que fez para a testemunha, porque não sabia, não tinha ideia do que a testemunha ia responder. Então, tomem cuidado. E sempre que a testemunha começar a sair da sua pergunta, observe, se a saída dela da pergunta for te prejudicar, interrompa imediatamente e já fale: mas não foi isso que eu perguntei. O que eu perguntei foi isso, isso e isso. Às vezes a testemunha quer complementar,
dando uma outra narrativa, dando um outro exemplo. Deixa eu trazer uma situação prática. Você pergunta para o policial se na abordagem foi encontrado algo ilícito com o acusado. E aí ele começa a responder falando que não foi encontrado, mas da outra vez que eu abordei ele, não, eu não perguntei sobre outras abordagens, eu perguntei sobre essa abordagem que está descrita na denúncia. Então, corte, porque às vezes vem uma informação que pode prejudicar o seu cliente. Tá? Da mesma forma, se a testemunha estiver caminhando no sentido que te favorece, você pede a ela, não, pode continuar, qual foi sua percepção, o que você ia dizer e acabou sendo cortado. E, principalmente, quando o Ministério Público estiver fazendo perguntas, observem, às vezes, ele vai fazer da mesma estratégia. A testemunha vai falar alguma coisa que é favorável à defesa e aí o Ministério Público corta a resposta dela e já emenda uma outra. Então, tentem recapitular com a testemunha na hora que você for fazer sua pergunta. Olha, o senhor até começou a dizer, mas foi interrompido pelo Ministério Público. Então, o acusado já teve outros processos, essa vítima já tinha agredido a esposa dela, a esposa, o marido, antes. Então, às vezes, começa a vir uma informação, o Ministério Público corta a nota para você pegar aquele gancho novamente. Ritmo de perguntas diretas e cruzadas. Então, se a testemunha é da acusação, quem começa fazendo as perguntas é a acusação e depois vai para a defesa. Se a testemunha é da defesa, a defesa começa fazendo as perguntas e depois vai para a acusação fazer. Aqui uma jurisprudência para vocês, justamente falando que a ordem de inquirição das testemunhas, falando que o juiz tem que respeitar a ordem do artigo 212. Cabe ao juiz, na audiência de instrução de julgamento, observar o disposto no artigo 212 do processo penal, abrindo campo a que as partes inquiram as testemunhas, a inquirição das testemunhas seja feita pelas partes de forma direta, podendo veicular perguntas, caso necessário, algum ponto para ser esclarecido ao final. Então, aqui houve uma nulidade no processo, porque o juiz não respeitou esse procedimento. Dúvidas sobre formas de inquirição? Sobre falsas memórias, eu até tinha recomendado um livro, não sei se está aqui perto, mas depois eu posto lá no grupo. Muito bom sobre falsas memórias, tá? Sobre essa questão de percepção de local, estado da pessoa, se a pessoa estava embriagada, se a pessoa estava nervosa. Isso tudo interfere no depoimento dela, na lembrança dela sobre alguma coisa. E ainda sobre o testemunho, tem o artigo 213 que vai falar: o juiz não permitirá que a testemunha manifeste suas apreciações pessoais, salvo quando inseparáveis da narrativa do fato. O que seriam essas manifestações pessoais? É o achismo. Então, e é muito comum. O senhor acha que foi ele que matou? O senhor acha que foi ele que furtou? O senhor acha que ele estava traficando drogas? Pela sua experiência, essa conduta dele era de um traficante de drogas? Pela sua experiência, ele estava muito nervoso, e isso torna ele culpado de alguma forma? Então, assim, são impressões pessoais, tá? São impressões pessoais que devem ser evitadas no processo. Observem, se o juiz permitir que o Ministério Público entre nessa seara, a defesa também vai poder entrar nessa seara. De achismo, de pela sua experiência, de como que é o procedimento padrão, tá? Sobre impressões pessoais, mas não são basicamente impressões, mas são sobre informações pessoais, situações que dependem de pessoa para pessoa. Muito rápido, muito alto, baixo, isso tudo é muito relativo. Isso depende muito da pessoa. Longe, perto, rápido, devagar, jovem, velho, isso tudo é muito relativo. Isso vai variar de pessoa para pessoa. Então, sempre que a testemunha trouxer alguma coisa com esse subjetivismo, que é dela, ela entende que algo é rápido ou não, devagar ou não, alto ou não, tentem trazer isso para o mundo real, para algum parâmetro.
ele é alto? Ele é alto quanto? Ele é mais alto que o acusado? Ele é mais baixo que o acusado? Qual que é essa distância? Essa distância é o quê? 500 metros? 200 metros? O longe que o senhor fala que a vítima estava longe do acusado é o quê? 2 cadeiras, 3 metros de distância? Estava do outro lado do bar? Qual que é a distância desse ponto para o outro? Por quê? Porque o jurado, o juiz, às vezes não conhece o local, às vezes não conhece esse parâmetro da testemunha de estava claro, estava escuro, estava no alto, estava embaixo. Então, trazer essas informações é importante para saber se situar melhor e trazer um reconhecimento de algo ou de alguém melhor. Igual naquele exemplo que eu dei, a testemunha falava que estava escuro, mas para exemplificar o quão escuro estava, ela mesma falou, eu precisei ligar a lanterna do celular para enxergar o corpo. Então, ela traz algo palpável para o juiz ou para o jurado saber o quão escuro estava aquela rua. Contradita. Certa vez, numa audiência criminal, um colega meu queria fazer a contradita de um policial militar, falando que ele perseguia o cliente dele. E o cliente dele constantemente era abordado por esse policial militar, mesmo sem qualquer suspeita, fazia-se a abordagem pessoal dele. Então, o meu colega queria fazer a contradita desse policial, falar sobre essa parcialidade do depoimento do policial. Então, eu estava defendendo o Corréu, me perguntou, Tiago, eu vou fazer a contradita desse policial. Eu, não, tranquilo. E aí, na hora que ele falou para a juíza que ia fazer a contradita daquela testemunha, a juíza, na ocasião, virou e falou o seguinte, mas não existe contradita no processo penal. Isso é só no processo civil. Não, existe sim no processo penal. Foi o que eu argumentei com a juíza na época. Falei com ela, falei assim, olha, tem no processo penal sim, lógico que tem. Ela, não tem, doutor. Eu falei, tem. Ela me entregou o código e falou assim, então me mostra no código onde está. Demorei um pouquinho ali, mas achei, mostrei para ela o artigo 214, que vai falar o seguinte, antes de iniciar o depoimento, as partes poderão contraditar a testemunha ou arguir circunstâncias ou defeito que tornem a suspeita de parcialidade ou indigna de fé. O juiz fará constar a contradita ou arguição e a resposta da testemunha, mas só excluirá a testemunha ou não lhe advertirá sobre o compromisso nos termos previstos no artigo 207 e 208. O que isso significa? Eu posso fazer a contradita, mas ela é diferente do processo civil. Olha só essa linha que eu trouxe aqui embaixo. No civil, contraditada a testemunha, e sendo deferido a contradita, não se colhe o depoimento daquela testemunha, ou se colhe sem o compromisso com a verdade. No processo penal, é diferente. No criminal, o juiz sempre vai colher o depoimento do testemunho. Sempre vai colher o depoimento do testemunho, salvo a proibida. Então, é a ressalva que faz aqui o artigo 214 ao remeter ao 207, que é aquelas que a gente viu na última aula. São proibidas de depor as pessoas que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo, salvo se desobrigadas pela parte interessada. Então, sempre o juiz vai colher o depoimento da testemunha. Sempre. E com compromisso. É isso que muitas pessoas não entendem no criminal. Existe contradita, o juiz vai colher o depoimento da testemunha, vai colher o depoimento da testemunha com o compromisso de dizer a verdade. Então, para que eu faço a contradita? Você faz a contradita justamente para já atingir a cognição do julgador, falando que, olha, essa testemunha pode ser parcial. Ela pode até ter compromisso com a verdade, está compromissada com a verdade, mas ela tem parcialidade no depoimento dela. Assim sendo, o amigo íntimo e o inimigo capital prestam depoimento no processo penal. Então, no processo penal, eu posso arrolar o amigo para depor? Pode. Por quê? Porque ele não está proibido de depor. E o processo penal começa falando, todas as pessoas podem ser testemunhas. Todas as pessoas podem ser testemunhas. Então, o amigo pode ser testemunha? Pode. O irmão pode ser testemunha? Pode. Só que com o irmão não vai ter o compromisso com a verdade.
O amigo íntimo tem compromisso com a verdade? Tem, porque ele não está excluído na lista do compromisso com a verdade, do Código de Processo Penal. Tá? Então, no Código de Processo Penal, só não se defere o compromisso com a verdade ao deficiente mental, é o 208 lá. Não se deferirá o compromisso que alude ao 203, que é o compromisso com a verdade, aos doentes e deficientes mentais e aos menores de 14 anos. Nem a pessoa que se refere ao 206. O que é o 206? Os parentes. Então, o amigo íntimo presta depoimento e com compromisso com a verdade. Igualzinho o policial. Presta compromisso, vai depor e com compromisso com a verdade. É igualzinho. No processo penal, para o Código de Processo Penal, o amigo íntimo e o policial militar têm o mesmo tipo de depoimento. Depoimento e com compromisso com a verdade. Tá? Parentes da vítima prestam compromisso com a verdade. Tá? Só tomem uma outra observação, acho que não sei se está em outro ponto, mas se não tiver, eu já falo agora. Porque, às vezes, o Ministério Público arrola um parente do acusado como testemunho, ou um parente de um corréu como testemunho, ou um parente de um menor infrator como testemunho. Então, o que o Ministério Público faz? Somente crimes de corrupção de menores. Coloca lá para depor um menor como testemunha. Esse menor, o juiz vai colher o depoimento dele? Vai. Vai ter compromisso com a verdade? Não. Mas ele não vai ter compromisso com a verdade. Por quê? Porque ele tem, inclusive, direito ao silêncio. O menor, ele está basicamente sendo acusado dos mesmos fatos. Só que o maior responde ao processo criminal e o menor de idade ao ato infracional. Então, ele não tem compromisso com a verdade. Você tem que advertir isso ao juiz. Não, excelência, ele não tem compromisso com a verdade, ele não pode ser compromissado. Inclusive, ele tem direito ao silêncio e tem que ser garantido a ele, porque ele é coautor, partícipe dessa conduta, mesmo sendo menor de idade. E aí vem o parente também desse menor, a mãe do menor, o pai do menor de idade, que praticou o crime como maior. Esse parente, ele também não tem compromisso com a verdade. Por quê? Porque ele é parente de alguém que é partícipe, mesmo que não esteja qualificado ali naquele processo, denunciado naquele processo. Simplesmente porque um era maior, vai responder ao processo criminal, e um era menor, vai responder ao ato infracional. Então, observem isso. Então, o seu amigo íntimo pode ser justamente a testemunha que você precisa sobre um fato. É justamente o seu amigo íntimo que estava ali naquela festa com você, que sabe que você não começou a agredir uma outra pessoa, que sabe que foi a sua namorada que começou a te bater ou que começou a te agredir, e não o contrário, não foi você que agrediu ela. Então, assim, o seu amigo íntimo, que está ali naquele seu círculo de amizades, que não seria uma testemunha prestável, possível, ela é sim para o criminal. Eu não posso esvaziar a ampla defesa de uma pessoa simplesmente porque a testemunha dela é um amigo. Tá? Então, tem que tomar esse cuidado com os juízes civilistas que atuam no criminal, principalmente quando for vara única, ou o juiz nessas transições, antes atuava numa vara civil, agora assumiu uma vara criminal, porque ele vem com aquela mentalidade do processo civil, de que o amigo íntimo não tem compromisso com a verdade. Já vi juiz querer nem ouvir o amigo íntimo. Falou assim, não, doutor, esse daí é amigo íntimo, não vou nem ouvir ele. Vai ouvir sim. O Código de Processo Penal fala que todas as pessoas podem ser testemunhas. Tá? E mais, que vai ser colhido o depoimento dela, mesmo que o Ministério Público faça a contradita. O deferimento da contradita não impede que a testemunha seja ouvida. Lembrando, quem não tem compromisso com a verdade, né? A testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor. Olha só, não poderá eximir-se. Nem o amigo, nem o inimigo poderão eximir-se. Poderão, entretanto, recusar-se a fazê-lo o ascendente, descendente, afim, em linha reta, o cônjuge, ainda que desquitado, o irmão e o pai, a mãe ou filho adotivo do acusado, salvo quando for impossível, por outro modo, abster-se
essa prova. Então, o compromisso só não é deferido aos deficientes mentais, aos menores de 14 anos e os parentes. Mas o depoimento é colhido, mesmo sem compromisso com a verdade. Tiago, Oi, Pri. como que é na prática essa contradita? Eu nunca vi. Nunca viu, né? E essa juíza nesse dia também não. Eu nunca tinha visto. É igualzinha do civil. Você vai falar para o juiz que você quer fazer a contradita da testemunha. Deixa eu colocar aqui, ó, um momento. Aqui, ó, um momento. A testemunha não declara nenhum impedimento. Então, quando a testemunha não declarar nenhum impedimento, sabe quando o juiz começa a fazer as perguntas que fala? O senhor é parente, amigo, inimigo de fulano? Já não tinha nem que perguntar se é amigo ou inimigo, porque isso é lá do processo civil. Mas o juiz criminal faz isso. Ele só tinha que perguntar se é parente. O senhor é parente de fulano? Não. Então, o senhor tem compromisso de dizer a verdade. Nesse momento, quando você for colher... Desculpa, o celular tocou aqui. Quando o juiz falar, por a testemunha responder que não tem nenhum impedimento, e o juiz for começar a pergunta, fala assim, excelência, pela ordem, eu gostaria de fazer a contradita da testemunha. Na verdade, essa testemunha trata-se de inimigo declarado do réu, possui diversos processos criminais em que ele acusa o réu. Então, existem processos criminais onde um é vítima e o outro é acusado, onde um outro é acusado, o outro é vítima. Então, as agressões e as ofensas entre eles são mútuas. Então, eu gostaria apenas de deixar registrado essa questão para fins de contradita. Ponto. O juiz, se você já pontuou aquilo ali, o juiz vai colher o depoimento? Vai. O juiz, essa testemunha, vai ter o dever de dizer a verdade? Vai. Só que o juiz já trouxe um cenário para o juiz. Naquele momento, olha, essa testemunha, ela pode ter os seus ânimos alterados para prejudicar o acusado, ou para beneficiar o acusado, dependendo se for o Ministério Público. Então, você só situa o juiz do que essa testemunha é e o que essa testemunha pode não estar ali falando com a verdade. Basicamente, para o juiz manter um pé atrás. Por isso que não é muito comum no processo penal. Mas tome cuidado justamente com o juiz que vai querer tirar o compromisso da verdade daquela testemunha do seu cliente que é um amigo. Como se tivesse tido uma contradita ali, né? Como se tivesse sido feita uma arguição do Ministério Público, ele vai falar, então não vou colher o seu depoimento com compromisso com a verdade. Ué, por que não? Ele é amigo, mas não está impedido de depor. Tá? Então, neste caso do amigo, Tiago, quando o juiz faz isso, porque é o que acontece, né? A gente vê isso todo dia. Você pergunta e vira e fala assim, então você vai ser informante. Você pede pela ordem, pede para prestar compromisso? Sim. Por quê? Porque a lei só fala que vai ser isento do compromisso de dizer a verdade o deficiente mental, o menor de 14 anos e os parentes. Todos os outros têm compromisso com a verdade. A gente sabe que, na prática, o juiz pode até utilizar disso para tirar a credibilidade de depoimento. Exatamente. Mas principalmente em júri. Então, o amigo foi depor, mas com compromisso de dizer a verdade. Aí o Ministério Público vem, é porque o amigo pode mentir. Não, o amigo não pode mentir. O amigo prestou o depoimento com compromisso com a verdade. O doutor vai pedir o falso testemunho do amigo? O Ministério Público não vai querer comprar essa briga. Então, não venha falar que o amigo mentiu, ou que o amigo pode mentir. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, já estou pensando lá na frente, num caso específico aqui que eu estou. Eu lembrei que você tem um caso mais ou menos assim mesmo. Pois é. Amigos, né? Os amigos todas as testemunhas, a vítima, tudo é namorado, amigo, irmão, a galera só. Todos estavam num carro, né? Isso. Sem contar o caso, mas todos estavam no mesmo carro e aconteceu uma conduta, então todos ali amigos, muito próximos. Exatamente. Todos. A própria testemunha de acusação é um dos amigos do carro e o namorado. Então, exatamente. Então, e tem compromisso com a verdade. Normal. Tá? O juiz tem que colher o depoimento com compromisso com a verdade.
Quando que eu vou... Outra coisa que aqui vem falar, né? Indigna de fé, no artigo. O que seria indigna de... Entenderam a questão de tornar suspeita de parcialidade? É isso que você vai falar. Olha, excelência, torna suspeita de parcialidade o inimigo ali declarado e tudo mais. Mas mesmo assim, o juiz fará constar a contradita e vai colher o depoimento e vai advertir sobre o crime de falso testemunho, vai colher o compromisso com a verdade. A indigna de fé que o artigo menciona seria aquela pessoa que já foi condenada por falso testemunho. Então, uma pessoa que já foi condenada por falso testemunho, já foi, por exemplo, condenada por denunciação caluniosa, por comunicação falsa de crime, essas pessoas passam a ser indignas de fé. Olha, essa pessoa já foi condenada por mentir. Entendeu? Então, você cria ali um sinalzinho de alerta para o juiz em cima daquele depoimento. É basicamente isso, é você colocar um sinal de alerta para o juiz naquele depoimento. Mas existe a contradita no processo penal. Tá? Aqui, a parte mais importante de vocês entenderem é que mesmo o amigo íntimo vai ter depoimento com compromisso com a verdade. E outra, até mesmo o padre. Lembra lá que aqui vai falar que são proibidas de depor? A pessoa que, pelo seu ofício, profissão, devam guardar o segredo? O padre é isso. O padre, por ofício ou profissão, é uma pessoa que guarda segredos. Se ele for eximido pela parte interessada, ou seja, se a parte interessada falar assim, você pode prestar o depoimento, eu estou te eximindo do dever de guardar o sigilo inerente à sua profissão, ele tem que prestar o depoimento e com o compromisso de dizer a verdade sobre o que foi passado a ele em segredo. Tá? Não exime ele do compromisso de dizer a verdade. Então, o advogado que é arrolado como testemunha pelo cliente por uma determinada conduta e o cliente exime ele do sigilo, ele vai depor e com o compromisso de dizer a verdade. Ele não pode mentir em favor do ex-cliente. E aqui, lembre-se, mentir ou omitir, né? Configura falso testemunho do mesmo jeito. Fidelidade na reprodução do depoimento. Artigo 215. Na redação do depoimento, o juiz deverá cingir-se, tanto quanto possível, às expressões usadas pelas testemunhas, reproduzindo fielmente as suas frases. Aqui vem muito mais do quando o depoimento era digitado. Como se não bastasse você fazer a pergunta, o juiz interpretar a pergunta, refazê-la para a parte, a resposta da parte o juiz também interpretava e colocava como ele queria no termo de depoimento. E aqui esse artigo vem justamente para falar, não, a expressão utilizada pela testemunha é a expressão que deve constar no depoimento. Tá? Volto a falar, com os depoimentos agora gravados, as audiências sendo gravadas, você tem uma fidelidade 100% ao que a testemunha falou, por óbvio. Mas em algumas comarcas eu já vi o juiz ter todo o aparato para fazer a gravação da audiência e não fazer. Porque justamente era um juiz antigo que era apegado aos velhos costumes. Tá? Então tem que tomar cuidado com o que está sendo constado no depoimento da testemunha. Tomem cuidado, não liberem a testemunha enquanto você não ler o que o juiz escreveu no depoimento dela. Por quê? Porque às vezes não tem uma tela virada para você que você está acompanhando o que está sendo digitado. Então, nessas situações, peça para esperar. Espera um pouquinho, excelência, que eu tenho que ler para ver se constou exatamente o que a testemunha falou. Fala, Pri. Não foi sem querer. Ah. Então, tomem cuidado com o juiz que quer remodelar, que quer amarrar o depoimento da testemunha. Tem juiz que ele basicamente faz um papel para acusação ali. Ele quer deixar o depoimento da testemunha amarradinho, sem contradição. Então, ele vai amarrando isso na hora de ditar para escrevente. Qualquer imprecisão da testemunha, ele vai corrigindo no depoimento na hora que ele dita. Porque ele está interpretando o que a pessoa falou. Só que ele interpreta e acrescenta. Então, tomem cuidado com isso, tá? O juiz interpretando, preenchendo lacunas. Por isso, e aqui já aconteceu isso comigo em audiência, do juiz querer apagar contradições. Como que foi isso?
o Ministério Público fez perguntas, a testemunha narrou a situação de uma determinada forma. A defesa começou a fazer perguntas, essa narrativa da testemunha começou a cair. E aí ela começou a corrigir o depoimento dela. Não, então, na verdade, a droga estava no guarda-roupa, não estava debaixo da cama, igual eu tinha falado. Confundi aqui. O juiz queria apagar e modificar o depoimento dela, como se ela tivesse sempre falado que estava no guarda-roupa. Se a testemunha entra em contradição, a contradição tem que estar ali, no papel também. Que a testemunha primeiro falou isso e que depois falou aquilo. A contradição tem que ficar ali, no depoimento. Não pode se apagar e consertar quando a testemunha fala, não, lembrei, falei errado. Não, eu lembrei que agora eu confundi com outro caso. Não, essa confusão tem que estar ali, no papel, para mostrar que a testemunha não está firme no que está falando. Observem isso. Eu já vi juiz querer corrigir o depoimento da testemunha e aí você junta as situações. Não tem uma tela virada para você, que você vai conferir o que está sendo digitado, aí a testemunha corrige uma informação, o juiz vai lá, não, volta ali em cima, apaga o que ele disse e coloca o que ele falou agora. Então, volto a dizer, a importância de você gravar o ato. Tá? Mesmo fora de pandemia, audiência no fórum, coloca o celular para gravar. Entendeu? Isso é permitido. Já mostrei para vocês de onde vem essa previsão legal. Você gravar é permitido. A única discussão que se teve, que até a Priscila colocou lá no grupo e tal, não advém da pessoa gravar, vem da pessoa divulgar. Você gravar não tem nada de ilícito. Você gravar para fins de colocar no próprio processo para mostrar que não foi respeitado o que realmente aconteceu, não tem nada de ilícito. O que se discute de ilicitude ou não é a divulgação desse ato. É a divulgação da audiência. É a divulgação daquela gravação. Isso é que se discute. Se discute por quê? Porque o ato é público. Então, eu pegar uma audiência e publicar ela na internet, teoricamente, não tem nada de errado. Nada de errado. Se esse processo não tem sigilo, não tem nada de errado. Mas tem a imagem do juiz, tem a imagem do Ministério Público. Eles são servidores públicos. É intrínseco à profissão. Quando você é um servidor público, essa questão do direito da imagem. O problema é quando eu pego essa audiência e faço um juízo de valor do que está sendo feito naquela audiência. Quando eu pego e começo a falar que o promotor agiu de má fé, que o juiz agiu de má fé, que o juiz acertou, que o juiz errou, enfim, quando eu faço um juízo de valor sobre aquelas imagens. Nisso eu posso responder. Ou não. Se eu estiver falando a verdade prevalece ali. Mas a divulgação de atos públicos não seria um problema. E mais ainda, você gravar algo para utilizar no próprio processo não tem nada de errado em absoluto. E juiz nenhum vai conseguir te prejudicar num processo criminal ou num processo de indenização se você gravar a audiência sem divulgar, mas para colocar no próprio processo, se algo não for respeitado. Tá? Podem ficar tranquilos. Se isso acontecer com vocês, podem me chamar para advogado de graça. Mas vem a importância de gravar o ato. Gravar o ato para manter essa fidelidade. Fala, Lúcia. No caso das testemunhas que são policiais, por exemplo, e eles vão na IJ ali falar, ele pede, tem hora para poder ler algum... Ele está dando um depoimento, aí no meio ele pede para ler o REDS. Uhum. Isso não poderia enquadrar aí no 215 de você tentar impugnar a leitura do REDS, porque ele, teoricamente, estaria confuso ao que ele estava falando, e aí você teria que constar isso, por exemplo, se não tivesse sendo gravado, por exemplo, se fosse em ata? Sim, poderia pedir para constar. Você pedir para constar, pode pedir. Excelência, gostaria que constasse em ata que a testemunha só pediu para fazer a leitura do seu depoimento na delegacia, para se recordar dos fatos ou para tirar uma dúvida. Lembrando, Lud, que é permitido a testemunha levar apontamentos, tá?
levar ali datas anotadas, nomes, inclusive o acusado, que não pode levar o depoimento escrito. Se ele tiver e pedir para ler tudo, e aí ele quiser usar aquela versão que ele deu lá atrás para poder reafirmar o depoimento dele, eu pensei que poderia usar para justamente, caso tenha alguma divergência do testemunho, do que ele está falando naquela hora para o que ele falou antes. Pode sim. Inclusive, a primeira pergunta que eu faço para o policial, quando eu começo a fazer as perguntas, quando o Ministério Público lê o depoimento. Normalmente, às vezes a testemunha já fala, o militar já fala, olha, não lembro dos fatos, não me recordo e tudo mais. Mas quando não vem isso, o Ministério Público já vai direto fazendo a leitura. Eu me oponho lá atrás, né? Como eu falei. Mas a primeira pergunta que eu faço é: o senhor se recordava dos fatos ou só se recordou após a leitura do seu depoimento? Então a pessoa já vai trazer para mim ali: só me lembrei depois da leitura. O senhor confirmou porque o senhor se recordou dos fatos ou o senhor simplesmente confirma que aquele é o depoimento dado na delegacia? Porque tem diferença. É diferente a testemunha que está só confirmando o ato, o fim. Está aqui, é um boletim de ocorrência, fala que fui eu que sou o relator, então eu confirmo. Você confirma o que está escrito ali porque você lembra ou você está confirmando simplesmente porque tem seu nome? Tem diferença na credibilidade da testemunha, tá? Certo, obrigada. Tiago, na época dos depoimentos escritos, eu também já pedi para o juiz constar que ele consultou, que ele não se recordava e pediu para consultar durante a audiência. Eu nunca tive problema também de pedir que constasse isso. Sim, tem que constar. E outras coisas que tem que constar, que vocês têm que tomar cuidado na hora de inquirição de testemunhas, principalmente no Ministério Público. Testemunho fazer menção a alguma coisa sem indicar de onde tirou aquilo. O senhor tem conhecimento que uma testemunha falou que foi ele que matou? Excelência, gostaria que o Ministério Público pontuasse qual testemunha e qual é a página que ela falou isso. O Ministério Público não pode sair blefando na audiência, não. Entendeu? Então, tome cuidado com esse tipo de pergunta do Ministério Público, onde ele fala que existe uma prova, fala que existe um depoimento, durante a pergunta para a testemunha. Ele tem que me indicar. Olha, a testemunha tal, nas folhas tais, fala que o senhor não estava nesse local. Então, assim, confronte a testemunha, você pode confrontar com outros depoimentos. Mas tanto você como o Ministério Público tem que indicar de onde que tirou aquela afirmação. Se existe uma testemunha que fala que foi o réu que matou, coloque o nome dela na hora de fazer a pergunta. Não simplesmente vire e fala assim, porque tem uma testemunha aqui que fala que foi ele que matou. Não traga assim, o Ministério Público não pode simplesmente brotar com essa informação sem mostrar de onde que ele tirou no processo. E tem que estar no processo. Tome cuidado com isso, principalmente em júri, tá? O Ministério Público querer fazer perguntas falando que existe prova no processo de tal fato, sem indicar de onde que está tirando essa afirmação. E você pode pedir, tá? Você pode pedir, e nunca vi nenhum juiz se opor a isso. Falar assim, doutor, então, pontua aqui para mim qual que é a página desse depoimento, de onde você está tirando essa informação. Tem umas outras coisas, deixa eu só colocar, senão eu perco. Que a gente está falando em contradição. Pessoal, toma cuidado, eu já vi muito advogado querer esgotar a testemunha. Testemunha entra em contradição, mostrar, esfregar na cara da testemunha aqui, ó, você entrou em contradição, o que você está falando, a outra testemunha fala o contrário, ou o que você está falando, o vídeo mostra o contrário, o que você está falando, o documento X mostra o contrário. Tome cuidado com isso. Por quê? Porque a testemunha pode virar e falar o seguinte, realmente aconteceu de tal forma. E pronto. E aí o juiz pode considerar essa retratação dela. Então, não dê oportunidade para a testemunha retratar. Se está tendo contradição entre o depoimento do militar A e do militar B, quem tem que sanar essa contradição é o Ministério Público. Você não está ali para sanar contradições. Olha, porque o seu colega tem uma narrativa diferente.
a não ser que seja sua estratégia para desestabilizar a testemunha, tá? Mas tomem cuidado, eu já vi muito advogado fazer isso. Uma testemunha entrou em contradição, pegar e confrontar a testemunha na hora do depoimento dela. Aí a testemunha já se fecha, a testemunha já vai virar e falar assim, então eu não me recordo desse detalhe, e a testemunha começa a se fechar, a testemunha começa a falar que não lembra de mais nada. Não lembro, desse detalhe eu não lembro, isso não tem como eu te falar, isso aí quem fez foi o outro. E quando não se fecha, ela retrata e pronto. Então, tomem cuidado. Explorem as contradições. É muito comum, numa audiência, vem um militar e me dá uma narrativa X. Se o outro militar começa a me dar uma narrativa Y, eu vou na dele. Eu vou aprofundando nessa narrativa Y. E aí me conta, e foi assim mesmo? E aí vou aprofundando. Por quê? Porque eu vou criando mais contradição entre o depoimento de um e do outro. Não tenta naquele início, quando ele foge da narrativa do outro militar, fala assim, porque o seu colega falou diferente. Não façam isso, isso é burrice. Quem tem que fazer isso é o Ministério Público. Quem tem que chamar a atenção da testemunha que ela está entrando em contradição é o outro. É o Ministério Público. E não deixem eles fazerem isso na sua fala. O momento de perguntas deles já passou. E se existe uma contradição, ela só vai ser verificada ao final. Falem dessa forma. Falem assim, eu não sei, pode ser que esse aqui que está falando a verdade e o outro estava falando mentira. Então, não confrontem os depoimentos dessa forma assim. Nós vamos até ver a acariação mais para frente, o Instituto da Acariação, mas tomem cuidado. Só usem se for estratégico. Um exemplo de quando eu uso, de confrontar a testemunha com alguma versão, para eu acabar com a credibilidade dela. Mas eu costumo fazer isso no final do depoimento. Eu deixo ela falar, eu vou indo na onda dela, eu vou fazendo perguntas de acordo com a narrativa que ela está me trazendo, mesmo sabendo que está em total contradição com o que a outra pessoa falou. E no final eu confronto ela, mas eu confronto ela não com o depoimento do outro. Eu confronto ela com uma prova técnica. Então, imaginem o policial que fala que, ou a testemunha que fala que viu dar 2 tiros, 3 tiros no peito do réu. Você vai da vítima. Você vai indo, vai na narrativa dela e fala assim, olha, o senhor sabe me dizer o porquê que o senhor falou que foram 3, que o senhor viu 3 disparos no peito da vítima, se o laudo fala que só foram 2? E aí a testemunha fica em silêncio. E aí a testemunha começa a gaguejar. E aí eu só viro e falo, sem mais perguntas. Pronto. Você já apertou a testemunha, você já mostrou para o juiz que ela não sabe o que está falando. Um caso que eu já atuei, que aconteceu, 2 pessoas falam, na verdade, nesse processo eu estava defendendo os policiais militares. Lá, começou na Justiça Comum, agora na Justiça Militar. Falavam que tinham sido abordadas pelos policiais militares e teriam sido torturadas pelos policiais militares. Trouxe a narrativa, vou na narrativa das testemunhas, que hora que foi a abordagem? A abordagem foi por volta de 4 horas, 4h20. Ok. Vou na narrativa da pessoa e aí a pessoa começa a falar, não, aí me levaram em tal lugar, nesse lugar eu fiquei tantas horas, fizeram tal coisa comigo, depois fui levado para outro lugar, fizeram tais coisas comigo mais tantas horas, e depois me levaram para o hospital. Eu cheguei no hospital, já era 10 horas da noite. Então você tem um elemento objetivo, concreto. A pessoa fala que chegou no hospital 10 horas da noite. Aí eu começo a perguntar, como é que o senhor sabe que era 10 horas da noite? Estava escuro. Eu vi o relógio do hospital marcando 10 horas da noite. Você deixa a pessoa, você vai na onda da pessoa. Aí depois você vira e fala o seguinte, olha, o senhor sabe me dizer, então, por que a sua ficha de entrada no hospital está aqui, ó. O senhor deu entrada 4h45. O senhor deu entrada no hospital 25 minutos, meia hora depois do que o senhor falou que foi a abordagem. Pronto. Sem mais perguntas. Entendeu? O confronto, façam dessa forma. Confrontem com algo técnico, algo que não tem como ser modificado. O depoimento, se confrontar um depoimento com outro, pode ser burrice, porque você pode estar se atendo a um depoimento que é falso.
Então, você tira a credibilidade do outro depoimento que você acha que estava sendo favorável para você. Formas de criação, vedação, apreciação pessoal, contradita, fidelidade, presença do acusado. Se o juiz verificar que a presença do réu poderá causar humilhação, temor ou sério constrangimento à testemunha ou ao ofendido, de modo que prejudique a verdade do depoimento, fará a inquirição por videoconferência. Olha como é que é a regra. Se a testemunha se sentir intimidada pelo réu, ou a vítima não quer depor na frente do réu, quem vai ser ouvido por vídeo é essa testemunha, é essa vítima. Não é tira o acusado da sala, não. E aqui eu já tinha falado na última aula. Tirar o acusado da sala de audiência é a última possibilidade. Deveria ser o último meio. Olha o que a lei vai falar. Somente na impossibilidade dessa forma, e aqui a impossibilidade é técnica, que hoje eu entendo que já não existe mais, porque todos os juízes fizeram audiência da pandemia. Todos. O Marcano lá no interior, lá no fim do mundo, ele fez audiência na pandemia por videoconferência. Então, não existe mais impossibilidade técnica nas comarcas. Porque hoje, até mesmo com o celular, você consegue fazer um depoimento da testemunha, colocando ela em outra sala e mantendo o réu na sala de audiência. Não se retira mais o acusado. Então, assim, é isso que a defesa tem que brigar. É lembrar para o juiz que a regra é a testemunha sair e o acusado ficar. Se o juiz insistir, botar pé, pode constar na ata, mas proponha para o juiz, então, fazer o seguinte. Então, o acusado sai, mas eu vou fazer uma videochamada para o acusado para que ele acompanhe o depoimento da testemunha. Não, doutor, mesmo assim a testemunha pode ficar temerosa. Temerosa do que? O depoimento dela não é sigiloso. O depoimento dela vai para o processo. O acusado vai ter acesso ao depoimento dela, de uma forma ou de outra. Ele tem o direito de conhecer o que a pessoa falou. E mais, se depois desse depoimento que tirar o acusado, vier o juiz querer interrogar, eu vou mandar reproduzir o depoimento da testemunha para ele escutar. Ele tem que saber o que a testemunha falou antes de dar o depoimento. Esse assim, é o sentido da lei. Então, tirar ele da sala só vai atrasar ainda mais o andamento processual. Explique isso para o juiz. Fala assim, excelência, eu vou requerer que passe o depoimento da testemunha antes do meu cliente prestar o interrogatório. Então, por celeridade do processo, mantenha a câmera dele desligada, o áudio dele fechado, mas de forma que ele possa escutar o depoimento da testemunha. Para ele saber o que a testemunha está falando. Até porque o acusado pode, a todo momento, ajudar a defesa técnica. A testemunha começou a falar uma mentira, muitas vezes o acusado me cutuca e fala assim, doutor, não foi dessa forma, não. O que aconteceu foi isso, isso e isso. Pode perguntar para ela, pode apertar ela. E se tira o acusado da sala, a defesa técnica dele fica prejudicada. Ah, doutor, mas você já conversou com o seu cliente antes? Já, mas eu não sei o que a testemunha vai dizer. A testemunha pode me trazer algo novo que o meu cliente é que vai conseguir me esclarecer, para que eu possa fazer uma pergunta. Então, assim, você tem inúmeros argumentos para obrigar o seu cliente a manter na sala. E mostra que o juiz é contraproducente. Se você tira ele da sala, eu vou pedir para passar um depoimento para ele, antes dele dar o interrogatório. Ele tem que saber o que foi colhido. Ou então você colhe o depoimento da testemunha, remarca o interrogatório para outra data, que lá no escritório eu passo o depoimento para ele. Para ele tomar ciência. Senão vai ter que passar aqui agora. Porque não tem como eu resumir o que a testemunha falou. E nem vou fazer isso. Ele tem direito de escutar o que a testemunha falou contra ele. E outra, que os juízes não fazem. A adoção de qualquer das medidas previstas nesse artigo deverá constar no termo, bem como o motivo que a determinou. Então, não é só constar que a vítima pediu. A vítima pediu por quê? Aqui, sobre constar, você tem que ser estratégico. Talvez não constar pode ser melhor para a defesa. Por quê? Porque lá na frente, quando esse depoimento for reproduzido,
e se isso não ficou registrado, não vai dar para saber se a pessoa prestou esse depoimento na frente do réu ou não. Então, vinha o Ministério Público começar a falar: essa testemunha aqui mentiu porque o réu estava na sala, ou mentiu porque eu se sentiu pressionada com a presença do réu. Não, aqui não consta que tirou ela. Se não consta no processo, não tirou. Então, ela não se sentiu intimidada com a presença do réu. Mas observe essa questão da presença do réu, porque é muito difícil depois você aguentar essa bronca com o seu cliente, dele entrar numa contradição com uma testemunha, ou depois da audiência falar assim: mas a testemunha tal falou tal coisa contra você. Eu falo assim: porra, mas se eu soubesse que ela tivesse falado isso, eu teria esclarecido no meu interrogatório. Então, assim, você não reproduzir esse depoimento para o seu cliente, para ele ter ciência, você está traindo um ônus muito grande para você, a responsabilidade muito grande de que você tem que lembrar tudo que a testemunha falou para repassar para ele na sua conversa antes do interrogatório. Não traga esse ônus para você. Está aqui, ó, o depoimento da testemunha foi esse. Se tiver alguma contradição no depoimento dessa testemunha, você pode pontuar para o juiz na hora do seu depoimento, na hora do seu interrogatório. No Chile, e aqui um modelo chileno de como eles pensam o processo penal, e o Chile é um avanço muito grande, eles já estão bem avançados no processo penal, lá a testemunha pode falar que se sente intimidada com a presença do réu. Nessa possibilidade, o juiz suspende a audiência para que se providencie um biombo. Sabe aquelas repartições assim? Você abre e fecha a visão do outro lado? Que se providencia um biombo. O réu continua na sala. O juiz só coloca um biombo para a pessoa não ficar vendo o réu. Mas o réu continua na sala, tampado por um biombo. Tá? E mais, o ônus de providenciar esse biombo é da acusação, e não da defesa. Então, não tem biombo. Então, sinto muito, o acusado vai ficar na sala. Ou então, vamos remarcar o ato, e aí o Ministério Público que se vire com esse excesso de prazo, porque se tiver em excesso de prazo, o acusado vai ser solto. É a forma de se pensar o processo que é diferente. E é isso que nós temos que tentar mudar. Então, a regra, a testemunha que sai quando ela se sente intimidada. O réu permanece na sala. O que o código vai falar? Se não puder ser dessa forma, aí retira o acusado. Mas você, como defesa, já advirta o juiz: eu vou pedir para passar o depoimento para ele antes do interrogatório, porque ele tem que conhecer a prova. Tá? Reprodução do depoimento antes do interrogatório. Condução coercitiva, artigo 218. Se regularmente intimada a testemunha deixar de comparecer sem motivo justificado, o juiz poderá requisitar à autoridade policial a sua apresentação ou determinar que seja conduzida por oficial de justiça, que poderá solicitar o auxílio de força pública. O juiz poderá aplicar à testemunha faltosa a multa prevista no artigo 453, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência, e condená-la ao pagamento das custas e diligências. Então, essa é a condução coercitiva. Não existe aquela condução coercitiva que foi utilizada na Lava Jato para conduzir acusado. Não existe condução coercitiva de acusado. O máximo que se tem é a requisição. Quando o acusado está preso, você requisita, a autoridade, a escolta leva ele até o fórum e tudo mais, mas isso não é condução coercitiva. Condução coercitiva é quando a testemunha intimada não comparece. E a testemunha intimada não compareceu, você pode insistir no depoimento dela com condução coercitiva. Quer dizer que vai adiar o ato, o juiz vai suspender a audiência? Vai. Ele pode ouvir as testemunhas que estão lá presentes, as outras? Pode, iniciando pelas da acusação. Faltou uma testemunha da acusação, que vai ter que ter condução coercitiva, não pode ingressar nas testemunhas da defesa, a não ser que a defesa concorde com essa inversão, expressamente, tá? Então, inclusive, testemunhas da defesa podem ser conduzidas coercitivamente, tá? Não existe aquela obrigação, bom deixar claro também, não existe aquela questão do cível de você que ser responsável, tem que ser responsável pela intimação da testemunha. O fórum é que tem que intimar, tá?
depoimento por videoconferência aos enfermos. A pessoa impossibilitada por enfermidade ou velhice de comparecer para depor serão inquiridos onde estiverem. Então, já existe essa previsão da pessoa ser inquirida onde estiver em caso de enfermidade. E essa inquirição pode ser por videoconferência, tá? Sem problema nenhum. E hoje, por causa da pandemia, o que está sendo utilizado muito é a sala passiva, onde uma testemunha que reside em Contagem não vai ser ouvida pelo juiz de Contagem. Ela vai ao fórum de Contagem, mas na videoconferência quem vai entrar é o juiz de Betim, por exemplo. O juiz de Betim vai entrar na sala virtual fazendo perguntas para a testemunha. Enfim, as partes, vocês entenderam, né? Para a testemunha que está em Contagem, no fórum. O que você ganha com isso? Você ganha o juiz ali diretamente colhendo a prova. Então, é diferente dele assistir esse depoimento depois. Se ele tiver dúvidas, ele é que vai esclarecer, não fica preso ao esclarecimento dado ao outro juiz, que às vezes não teve a mesma dúvida que ele tem. O juiz está ali percebendo se a testemunha está faltando com a verdade ou não, está colhendo ali internamente as suas impressões pessoais sobre o depoimento daquela testemunha. É diferente de você ser produção depois. E o mais importante, a testemunha está num ambiente controlado. É diferente da testemunha que está depondo da casa dela, que você não sabe o que está acontecendo ao redor dela, se ela está olhando uma tela do computador com depoimento, se ela está sendo induzida por alguém, ou do militar que está depondo na viatura ou no batalhão, que você não sabe o que está acontecendo ao redor dele. A sala passiva te dá a segurança de que é uma sala de um fórum. Então, a pessoa está dentro do fórum, dentro de uma sala de audiência, sendo ouvida. Então, a testemunha que morar fora da jurisdição do juiz será inquirida pelo juiz do lugar de sua residência, expedindo-se para este fim carta precatória com prazo razoável, intimando as partes. Então, esse é o procedimento comum. Mesmo lá, quando o depoimento era digitado escrito, o depoimento por vídeo, e com a pandemia, o que está sendo feito é a sala passiva ao vivo. Na hipótese prevista no caput desse artigo, a oitiva de testemunha poderá ser realizada por meio de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, permitindo a presença do defensor e podendo ser realizada, inclusive, durante a audiência de instrução e julgamento. Então, já tinha previsão de uma, entre aspas, sala passiva lá no código, a possibilidade de uma testemunha estar sendo ouvida em outra comarca com transmissão de áudio e vídeo em tempo real durante a IJ. Então, o juiz pode marcar uma AIJ, onde vai se ouvir 4, 5 testemunhas por carta precatória, por videoconferência, em sala passiva, e ali a audiência se transcorre normalmente, como se todas as testemunhas estivessem presentes no fórum da comarca. Inicia-se ouvindo a vítima, depois testemunha da acusação, aí uma testemunha da acusação em especial está morando em Contagem. Na hora, o juiz abre o link com o fórum de Contagem, colhe o depoimento dessa testemunha e continua. Vai para outra testemunha de acusação, vai para outra, essa outra mora em Ibirité. Abre o link com Ibirité, colhe o depoimento da testemunha, continua. Testemunha de defesa, ou seja, tudo num ato só. O juiz vai entrando com os links e colhendo depoimento. O difícil é a agenda, fechar essa agenda com os outros fóruns. Mas é possível, tá? Tá no código. Militares, servidores públicos e juízes. Lembrando que os militares, está lá no artigo 221, parágrafo 2º, os militares deverão ser requisitados à autoridade superior. Então, toda vez que você arrolar um militar, você deve indicar que ele é um militar. Eu falo isso porque, às vezes, você arrola um militar que é amigo do réu, que viu os fatos, que não está no boletim de ocorrência, não é aquele militar óbvio que está ali no boletim de ocorrência, ou um policial civil que colheu um depoimento. Não é uma pessoa ali intrínseca àquele fato, é uma pessoa, às vezes até de conduta, um militar que vai falar sobre a conduta do seu cliente. Só que, pela condição de militar, você tem que fazer a solicitação de requisição. Então, os militares vão ser requisitados à autoridade superior deles, tá?
Servidores públicos. Os servidores públicos aplicar-se-ão o 218, condução coercitiva, devendo, porém, a expedição do mandado ser imediatamente comunicada ao chefe de repartição em que servirem com a indicação do dia e da hora marcados. O que isso quer dizer? Que o servidor público pode ser conduzido coercitivamente. Só que, também, da mesma forma que o militar, o chefe da repartição tem que ser informado que aquela pessoa tem um depoimento naquele dia, naquele horário. E que, se ela não comparecer, vai poder ser conduzida coercitivamente. Então, só poderá ter a condução coercitiva se tiver tido essa intimação para o superior dele. Intimou-se uma testemunha que é funcionária pública sem informar ao superior imediato dela. Essa testemunha não vai poder ser conduzida coercitivamente nesse dia. Qual que é a finalidade da lei? Você não tirar do posto um servidor público sem o chefe dele saber que ele está sendo retirado por uma condução coercitiva. Tá? Juízes, o presidente, o vice-presidente da República, os senadores, os deputados federais, ministros do Estado, enfim, aqui ele vai elencando um monte de gente, inclusive membros do Poder Judiciário, ministros e juízes dos tribunais de contas e tudo mais, serão inquiridos em dia e local e hora previamente ajustados entre ele e o juiz. Então, da mesma forma, o juiz aqui pode ser uma testemunha, tanto de acusação, que presenciou um ato ser praticado, por exemplo, no plenário do júri. Pode ter presenciado algo em sua vida civil. O juiz passeando no shopping presenciou algo e foi arrolado como testemunha de acusação ou testemunha de defesa. Mas a qualificação dele como juiz faz com que ele tenha direito de ajustar o dia e a hora que vai depor. Tá? Juiz e esses outros aqui. Estou falando juiz porque pode ser mais comum, mais próximo do que você arrolar o presidente da República para dar um depoimento. Dever da testemunha de manter o endereço atualizado. Isso é uma coisa que eu estou passando a fazer, principalmente quando a testemunha é muito importante e, assim, processo, às vezes que eu atuo como dativo, não tenho contato com a testemunha, não tenho contato com fácil com o acusado para saber se a testemunha mudou ou não mudou. E, principalmente, testemunha, às vezes, dessas localidades, bairros pobres, muda muito. Então, não custa advertir a testemunha. Assim, olha, no final do depoimento da testemunha, nas minhas perguntas, eu falo, olha, só queria comunicar ao senhor, pedindo licença para o juiz, que o Código de Processo Penal prevê que, se o senhor mudar de endereço, o senhor tem que comunicar ao fórum, porque você pode ser que nós precisemos que o senhor venha novamente prestar depoimento. Então, o senhor tem que manter seu endereço atualizado aqui nesse processo, para ver se, pelo menos assim, eu consigo manter o endereço atualizado daquela testemunha naquele processo. Principalmente quando é júri. A pessoa presta depoimento na primeira fase e some. Eu não consigo achar ela para prestar depoimento em plenário. Desistência e substituição. Tem muita gente que não sabe disso. Sobre desistência e substituição. Vamos lá, desistência primeiro. Artigo 401, parágrafo 2º, vai falar o seguinte: a parte poderá desistir da inquirição de qualquer das testemunhas arroladas, salvo o disposto no artigo 209, que são as testemunhas referidas. Mas a parte poderá desistir da inquirição. Então, se você perceber que a audiência já está bom, não preciso mais colher provas sobre esse fato, a testemunha que está lá fora, eu já conversei com ela, ela sabe exatamente isso, mas é uma testemunha que pode fraquejar, eu posso desistir dela. E não tem dessa do Ministério Público ou o juiz, não, você arrolou, agora nós vamos ter que ouvir. Não, eu estou desistindo, você não tem... Simples assim. Sem ter que justificar o porquê que eu estou desistindo. Eu estou desistindo da oitiva dessa testemunha. E ninguém vai obrigar, não tem como obrigar, não tem como continuar o processo e vamos ouvir essa testemunha mesmo assim. Tá? Então, você pode desistir da testemunha. Da mesma forma que o Ministério Público também pode. Então, por isso a importância de vocês indicarem as testemunhas da acusação no rol da defesa quando for uma testemunha muito importante. Porque senão o Ministério Público desiste e você estava esperando justamente aquele depoimento para pegar uma contradição e aí não tem como você
insistir naquela testemunha porque você não arrolou ela, tá? Mas você tem que manifestar sobre a existência. A testemunha não foi encontrada, o juiz vai te perguntar: o senhor insiste no depoimento dessa testemunha? Insisto. E requer o prazo para indicação do endereço. É outra mania feia de juiz, de achar que a defesa tem que brotar com o endereço da testemunha na audiência. Quando acontece com o Ministério Público, eles abrem prazo para o Ministério Público informar o endereço. Por que eu tenho que brotar com o endereço da testemunha na audiência? A testemunha não compareceu, não é culpa minha, não. Se ela não compareceu, eu quero prazo de 5 dias para tentar localizar o outro endereço dela, procurar na internet, ir no local, procurar saber com o vizinho, com o acusado, enfim, não interessa o que eu vou fazer. Mas eu quero prazo para manifestar sobre o novo endereço dessa testemunha. Então, você insiste nela? Insisto, eu estou insistindo na testemunha. Da mesma forma que, eu posso fazer a substituição da testemunha. Essa testemunha não foi localizada. Então vou substituir por outra. Não, no Código de Processo Penal não tem previsão sobre substituição de testemunhas, tá? Nesses casos, nós aplicamos o Código de Processo Civil. Aplicação analógica. Se o Código de Processo não tem e o Código de Processo Civil tem, você já tem a previsão no Código de Processo Penal que permite a aplicação do Código de Processo Civil. Então, o artigo 451 vai falar: depois de apresentado o rol de testemunha, a parte só poderá substituir a testemunha que falecer, que por enfermidade não estiver em condições de depor, que tenha mudado de residência ou do local de trabalho e não for encontrada. Então, a testemunha não foi encontrada, você pode substituir. O advogado vai lá e desiste da testemunha. Não, calma, espera. Eu quero um prazo, então, para ver se eu vou indicar uma outra. Conversa com a parte. Às vezes, justamente ali, ficou faltando provar um ponto na tese defensiva, que vai ser justamente essa testemunha que não foi localizada, que eu vou conseguir inserir uma testemunha que vai fechar a narrativa do réu. Então, assim, pensem antes de simplesmente desistirem da testemunha. Tá? Vocês podem substituir. E tem juiz que esquece que a defesa pode substituir a testemunha. Simplesmente pergunta se insiste ou desiste. Não, eu posso substituir também. Né? Substituir na desistência. Substituição é substituição. Aqui, jurisprudências, aqui eu colocaria outras situações, só que não deu tempo de pesquisar mais situações inusitadas, mas aqui eu trouxe uma para vocês, que é o promotor de justiça sendo arrolado como testemunha de acusação. Como que é isso? O promotor que atuou na fase do inquérito, ou um promotor que atuou em outro caso do réu, ser arrolado como testemunha de acusação. E aí o STJ já definiu que não pode o promotor de justiça que atuou numa fase inquisitorial prestar depoimento como testemunha, tá? É incompatível isso. Então, se acontecer essa situação inusitada, vocês têm essa jurisprudência aí, inclusive de 2020. Dúvidas até agora? Então, vamos prosseguir para esclarecimentos do perito. Testemunhas eu acho que eu já fechei, o que era mais importante. Esclarecimentos do perito. Seja na perícia que já foi realizada lá no inquérito, ou na perícia que vai ser realizada na fase judicial, a defesa pode influir nessa prova. Tá? Seja lá no juiz das garantias, onde fala que vai ser desentranhado o inquérito policial, mantendo-se somente as provas que não podem ser repetidas. Uma prova que, em tese, não pode ser repetida, pode ser a prova pericial. Então, a prova pericial vai ser mantida, mesmo com o juiz das garantias, com o desentranhamento físico do inquérito, do processo. Essa prova técnica pode ser questionada pela defesa. Tá? Como que você questiona uma prova que já foi produzida? Pedindo que o perito esclareça determinados pontos. Ou pedindo ao juiz para fazer uma perícia em cima daquilo, em cima do bem ou em cima do cadáver, enfim, do que for. Você pode apresentar um assistente técnico para fazer um novo laudo pericial. Tá? É lógico que o juiz... como que você usa isso? Né? Como que é o valor probatório disso? Lógico que o juiz vai tender a ficar mais preso pelo laudo oficial do ML. Mas o juiz... Você pode plantar dúvidas sobre a qualidade técnica daquele laudo através de um assistente técnico. Olha, o método utilizado não foi o método adequado, houve
compromisso na cadeia de custódia da prova. Enfim, o assistente técnico vai trazer informações, trazer elementos para você poder questionar o laudo técnico. Tá? Em casos mais complexos, compensa você falar com o cliente para contratar um assistente técnico. É muito difícil e, assim, querendo ou não, acaba que a prática exige da gente ter um pouco de conhecimento de psicologia, de medicina legal, de balística, mas a gente ainda, mesmo assim, mesmo lendo, mesmo tendo conhecimento, a gente não é técnico. Então, a contratação de um profissional, o cliente tendo recurso, isso é muito importante, auxilia demais, principalmente, por exemplo, crimes sexuais, em que vai ser colhido depoimento, lá daquela forma que eu expliquei, depoimento escuta especializada, depoimento especial de uma testemunha vítima de violência sexual criança, para saber se o método de abordagem, o método que está sendo feito as perguntas é o melhor método. E o assistente técnico também pode participar ali da produção daquela prova. Então, ele pode influir no processo, tirando alguma informação da testemunha, tirando informação da vítima. Então, formular quesitos, artigo 159, serão facultados ao Ministério Público, ao assistente de acusação, ao ofendido, ao querelante e ao acusado a formulação de quesitos e a indicação de assistente técnico. Volto a dizer, seja na perícia que já foi realizada no inquérito ou na perícia que vai ser realizada na instrução, você pode indicar quesitos, tá? Você pode pedir, perito, como é que você chegou a essa conclusão aqui? De onde você tirou tal situação? O que lhe foi lhe apresentado para você chegar a esse raciocínio? É muito comum em perícia indireta. Como que você chegou a esse valor se você não teve contato com o bem, naquela questão de avaliação do objeto do furto para aplicação de uma causa de diminuição? Quando o bem é de baixo valor, o juiz pode diminuir a pena, ou até mesmo em outras circunstâncias, aplicar o princípio da significância. Mas como que você conseguiu apurar esse valor do bem se foi uma perícia indireta, você não teve contato físico com esse bem, e no boletim de ocorrência não descreve? Por exemplo, eu atuo num caso ainda em que a pessoa estava sendo acusada de furto de cabos de energia. O policial parou ela, tinha uns cabos de energia no porta-mala, fio de energia no porta-mala, a pessoa falou que era dela, uma outra vítima que estava tendo furtos na região dos sítios falou que reconhecia os cabos de energia, enfim. E foi restituído esses cabos para a vítima. E a pessoa estava respondendo ao processo criminal por furto. E aí foi o que eu pedi para fazer uma perícia de avaliação indireta sobre esse bem. Mas aí eu já apresentei quesitos para o perito, falando o seguinte: olha, eu quero que você esclareça até mesmo se é possível aferir o valor desse produto, uma vez que no boletim de ocorrência não constou a metragem desse material, a espessura desse material, o peso desse material e nem mesmo a qualidade desse material. Não constou se era fio de aço, cobre, enfim, qual é a qualidade do produto. E aí veio a perícia falando que não tem como saber valor, nada, o juiz teve que absolver até mesmo pelo princípio da insignificância. Não tem nem como mensurar o valor disso, então não pode presumir que seja alto. Então, você pode fazer quesitos, tá? Vários casos já fiz quesitos. Já teve caso do cliente virar para mim e falar o seguinte: foi praticar um roubo no estabelecimento comercial e ele falou que a arma estava ineficaz. Ele falou assim: essa arma estava ineficaz, essa arma estava estragada, não tinha como efetuar disparo com ela. Mas veio a perícia falando que a arma estava eficaz. Por isso que eu estou falando. Erros acontecem, até mesmo na perícia. E aí eu falei assim: tá, eu vou pedir então para o perito esclarecer, refazer essa perícia, verificar se realmente era eficaz ou não. E aí eu apontei falando que, conforme a narrativa do acusado, a arma não tinha o cão, que é o que bate na bala para propelir o tiro. Foi feita a perícia e constatou que realmente ela era ineficaz. Olha só,
tinha uma perícia falando que era eficaz, pediu um esclarecimento, veio um laudo falando que era ineficaz. Então, tomem cuidado com isso aí. O assistente técnico atuará a partir de sua admissão pelo juiz e após a conclusão dos exames e elaboração do laudo pelos peritos oficiais, sendo as partes intimadas dessa decisão. Então, o que o perito faz? Normalmente, se for um objeto, um bem, que dá para ele, para o perito oficial avaliar, guardar, preservar, o perito assistente pega esse bem depois de já realizar a primeira perícia pelo perito oficial, e ele faz essa perícia complementar, né, esse exame complementar do assistente técnico. Ou, em determinadas circunstâncias, ele acompanha o perito na realização daquela perícia. Então, ele vai até o local, faz a análise dele junto com o perito e cada um emite um laudo separado. Então, você vai poder requerer, artigo 159, durante o curso do processo, é permitido às partes quanto à perícia requerer a oitiva para esclarecer a prova ou a responder quesitos, desde que o mandado de intimação e os quesitos ou questões a serem esclarecidas sejam encaminhadas com antecedência mínima de 10 dias, podendo apresentar as respostas em laudo complementar. Então, qual que é a dinâmica? Você precisa de um esclarecimento de uma determinada perícia, você já verificou aquela perícia ali, aparentemente tem um erro, e você quer fazer um questionamento, ou não ficou clara o suficiente, você quer fazer um questionamento para o perito. Você faz por escrito, você pode fazer lá na resposta à acusação, ou depois no curso do processo. Você faz por quesitos, perguntas, e o perito vai responder a essas suas perguntas por escrito. Mas você pode requerer a oitiva do perito em audiência. Tá? Se você requerer a oitiva do perito em audiência, você antes tem que mandar para o perito os quesitos ou questões que vão ser debatidas com ele na audiência, para que ele se prepare. Então, ele tem que ser intimado 10 dias antes. Então, não tem como eu intimar um perito para dar depoimento, para tentar pegar ele de surpresa, para tentar fazer algum tipo de pergunta ali que ele não vai saber responder porque não lembra ou porque não tem as anotações em mãos. Então, você tem que mandar para ele as perguntas, em que vai girar essas perguntas, para que ele se prepare para te responder. Tá? E assim, você vai analisar estrategicamente, não dá para ficar requerendo depoimento de tudo quanto é perito, senão o juiz vai indeferir falando que é uma prova desnecessária, protelatória, impertinente. Mas existe essa previsão, tá? Bem como pode ser requerido a oitiva dos assistentes técnicos. Então, pode ser que você... E aqui é diferente, porque se você indicou o seu rol de testemunhas. Testemunha é uma coisa. O assistente técnico, ele não está no rol de testemunhas. Ele é à parte. Ele é um assistente técnico que está prestando depoimento. E então, às vezes, seu rol já está cheio e você acha que você vai ter que tirar uma testemunha para colocar um assistente técnico para dar depoimento. Não. Você mantém o seu rol do jeito que está e o assistente técnico não conta para o número de testemunhas. Indeferimento de perícia, salvo quando, no caso de exame de corpo de delito, o juiz ou autoridade policial negará a perícia quando requerida pelas partes, quando não for necessária para o esclarecimento da verdade. Exame de corpo de delito é aquele exame direto, né? Seja sobre o bem, sobre o objeto, ou seja sobre o corpo da pessoa. Depende de prévio requerimento, os esclarecimentos do perito dependerão de prévio requerimento das partes, indicando os quesitos, e é possível, inclusive, essa questão dos honorários periciais, tomem cuidado. De novo, é juiz do processo civil achando que processo penal é igual. Lá no processo civil, quando uma parte requer uma testemunha, é normal ter os honorários periciais, o depósito de honorários periciais. No processo criminal, não. Se o juiz admitir aquela prova como válida, como necessária, essa
perícia não tem custos para a parte, tá? O assistente técnico é diferente. O assistente técnico, você vai pagar ele. Agora, a perícia, o juiz admitindo ela vai ser feita por um profissional da própria rede de polícia civil, da própria rede de perícias, tá? Aqui tem esse julgado, caso vocês tenham um problema. O processo penal não se confunde com o processo civil. Nesta regra geral, predomina o interesse da pessoa, dos demandantes. Naquele, ao contrário, o interesse público. Ou seja, verificar a existência da infração penal imputada na denúncia. Busca-se a verdade real. Esse conceito de verdade real nós já trabalhamos, né, que não existe. As provas solicitadas, não sendo impertinentes ou desnecessárias, uma vez que deferidas, interessam não só a defesa, ainda que foi ela que requereu, né? Ainda que como requerente, mas ao Estado, como colorário do princípio do contraditório e da ampla defesa. Então, não tem que pagar honorários para esse perito, tá? Olha o que aconteceu comigo. Processo de violência sexual. O juiz, criança muito pequena, o juiz insistindo em ouvir essa criança como se fosse uma testemunha, colocar ela lá no fórum para depor. Eu falei, não, assim, a lei não prevê isso. A lei prevê questão de depoimento especial, através de uma psicóloga e tudo mais. E aí indeferiu, então não vamos ouvir. Eu falei assim, não, então eu acho que pode ser feito um estudo com a criança e essa psicóloga faz um laudo para o processo criminal. Não, aqui na comarca não tem, foi na comarca de Passatempo. Aqui na comarca não tem psicóloga que faça isso, o ML fica muito longe, eu não vou submeter a criança a isso, que não sei o quê. Aí eu virei e falei assim, tem problema não, o cliente paga. Aí o juiz pensou, então vou deferir a prova. Pronto, é o que eu queria. O juiz deferiu a prova e colocou para intimar a perita para falar os honorários periciais. Na hora que voltou a proposta dos honorários periciais, eu juntei justamente essa jurisprudência, falando, olha, no processo penal não tem que pagar o valor da perícia. Aí o juiz pegou, então vou indeferir a prova por ser impertinente. Não, você já tinha indicado a prova como pertinente. Você já tinha analisado a pertinência da prova. Então aqui se tornou uma questão financeira, né? Financeira, se o réu vai pagar, a prova presta. Se não for pagar, a prova é impertinente. Aí o tribunal manteve a realização da perícia sem custos. Fala, Ludmila. Abriu sem querer, Thiago. Tá bom. Eu acho que foi eu que coloquei nas configurações para ver se vocês entram. Entra com o microfone aberto. Depois eu vou olhar isso. Mas lembrem-se disso. Talvez usem dessa estratégia de tentar falar com o juiz. Então, a parte paga. Aí se o juiz falar assim, se ele vai pagar, então eu defiro. Se ele deferiu, é porque tem pertinência. Porque se não tiver pertinência, é indeferir. Não tem nem... Mesmo que a pessoa vá pagar, indeferiu. Acareações. Possibilidades. Então, vamos lá. Como eu disse, existe a possibilidade de acareações. Vai estar lá no artigo 229. A acareação será admitida entre acusados, essa é a primeira possibilidade que eu trouxe aqui, lembrando que tem direito à não autoincriminação. Então, o acusado pode se recusar a participar de acareações. Lembrem-se disso. O acusado pode se recusar a participar de acareações. Ele não é obrigado a produzir prova contra ele. Entre acusado e testemunha, pode ter acareações, tá? Entre um acusado e uma testemunha. Lembrando, novamente, o acusado pode recusar, principalmente se essa acareação for requerida pelo Ministério Público. O acusado pode recusar. Mas se a defesa requereu, a defesa quer fazer uma acareação entre o acusado e essa testemunha, pode o Ministério Público falar não, porque o acusado não tem compromisso com a verdade? Não, não é um argumento válido. Por quê? Porque está na lei falando que é possível a acareação entre um acusado e uma testemunha. Ponto. Ele tem o direito de não querer fazer a acareação, mas se ele quer fazer a acareação, não pode o Ministério Público colocar entraves.
Entre testemunhas, também é possível. Testemunha fala A, a outra testemunha fala B. Coloca as duas para depor. Uma de frente para a outra. Vou explicar como é que funciona essa criação. Entre acusado e vítima, também é possível, lembrando que o acusado não tem direito a não autoincriminação. Então, ele pode se recusar. Entre testemunha e vítima, a vítima pode se recusar? Não. Ah, mas a vítima não tem compromisso com a verdade. Não tem problema. Mas pode ser feita a criação mesmo assim, para saber se a vítima está mentindo ou a testemunha está mentindo. Tá? E é possível, inclusive, entre vítimas. Tá? Isso tudo está previsto aqui no 229. Eu já tive processo que teve a criação. Foi a criação entre testemunhas. Duas testemunhas, em determinados pontos tinha divergência muito forte. E eu já sabia que o Ministério Público ia tentar fragilizar o depoimento da minha testemunha, falando que ela não tinha aquela mesma narrativa, né? Que ela era conhecida, que ela era amiga, que ela era vizinha e que ela estaria mentindo para favorecer o acusado, como se ela não tivesse compromisso com a verdade. E a outra era um militar. O que eu fiz? Então, eu vou fazer uma criação das duas. Mas era o quê? Era uma situação excepcional, era um tribunal do júri. Eu queria ver o policial ser confrontado pela testemunha. Mas a testemunha era muito boa, ela era muito firme do que ela falava, do que ela viu, do que ela não viu. Então, eu sabia que a testemunha não ia fraquejar quando eu fosse colocar de frente para a outra. Porque é assim que acontece. Colhe o depoimento de um, colhe o depoimento de outro. E no júri, depois, se der tempo, a gente vai ter uma aula só sobre júri, mas no júri, o juiz vai perguntar. Doutor, posso dispensar essa testemunha em definitivo? Tem muito advogado que não sabe o que significa isso. O que significa isso? Se você falar pode, o juiz vai falar com a testemunha que ela pode ir embora para casa. Ou mais, o juiz vai falar, vai quebrar a incomunicabilidade daquela testemunha. Aquela testemunha pode sair, depois que depor, e sentar no banco, no banco ali da plateia. Se depois você precisar fazer uma cariação, já era. Não tem como fazer a cariação se você liberar essa testemunha. Então, você tem que falar, excelência, eu gostaria que a testemunha permanecesse separada, em separado, em caso de uma necessidade de reinquirição ou mesmo de uma acariação. E aí o juiz mantém ela na sala separada. Tá? Da mesma forma, as testemunhas no fórum, no dia que elas forem sendo ouvidas. Se você já pretende fazer uma cariação, estrategicamente para a defesa é importante fazer uma cariação, terminou o depoimento da testemunha, você vira para falar, excelência, eu gostaria que essa testemunha permanecesse no fórum, separada das demais, porque a defesa ainda está verificando uma questão de uma possível acariação. Ponto. O juiz vai ter que deixar essa testemunha esperando separado. Tá? Como que funciona a acariação, então? Colhe o depoimento de um, colhe o depoimento de outro. A defesa ou a acusação pede a acariação entre esses dois envolvidos. Vamos imaginar que sejam duas testemunhas. A defesa vai ter que indicar qual ponto que houve contradição. Existe uma contradição aqui sobre a dinâmica dos fatos. Ou existe uma contradição aqui sobre o horário do crime. Existe uma contradição sobre a arma empregada. Existe uma contradição sobre o que a vítima falou antes de morrer. Ou existe uma contradição o que o acusado teria falado para a vítima. Detalhe, essas duas testemunhas têm que ter falado versões diferentes. Então, as testemunhas têm que ser testemunhas presenciais daquela situação. Então, as duas estavam lá e as duas estão dando versões conflitantes. O que o juiz vai fazer? Vai acolher a acariação, delimitar qual que é o ponto a ser esclarecido, coloca uma testemunha de frente para a outra e pergunta, vocês foram chamados aqui porque existe uma contradição entre os seus depoimentos. A contradição é essa. Você, testemunha tal, fala que aconteceu o crime às 6 horas da tarde e você, testemunha Y, fala que o crime aconteceu às 2 horas da tarde. E aí, qual que é a versão de vocês? E aí, uma testemunha confronta a outra. O crime foi às 6 horas da tarde, eu olhei no relógio, que não sei o quê, você está viajando. E aí, uma vai confrontar a outra, isso tudo vai ser registrado. Tá? Isso é uma criação. Nessa criação, não vai ficar fazendo perguntas, não.
sobre novos pontos. É só sobre aquele ponto que você apontou que tem contradição. Então, a acreação será admitida... Aqui já foi, né? 229. Os acreados serão reperguntados para que expliquem os pontos de divergência, reduzindo-se a termo a acreação. Então, tem que ser delimitado os pontos de divergência. A acreação precisa das pessoas estarem no local? Não necessariamente. Se ausente alguma testemunha, cujas declarações diverjam das de outra, que esteja presente, a esta se darão a conhecer os pontos de divergência, consignando-se no auto o que explicar ou observar. Se subsistir a discórdia, experdiciar a carta precatória à autoridade do lugar onde resida a testemunha ausente, transcrevendo-se a declaração daquela. Então, pode ser feito em separado, mas a regra é o confronto, colocar uma de frente para a outra, para solucionar isso. Tá? Mas pode ser feito esse esclarecimento. Seria mais ou menos aquela contradição. Você falar para a testemunha, olha, você falou tal coisa, mas a outra testemunha aqui falou tal coisa. É basicamente isso. Sem a outra testemunha estar ali presente, confirmando o que disse. Vamos lá? Porque falta só o reconhecimento de coisas e pessoas, porque o interrogatório a gente já fez aquela aula grande sobre ele. Reconhecimento, quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoas, proceder-se-á da seguinte forma. A pessoa que estiver a fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa a que deva ser reconhecida. 2. A pessoa cujo reconhecimento se pretende será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tenham qualquer semelhança, convidando-se quem tiver que fazer o reconhecimento a apontá-la. Aquela mesmo que a gente vê em filme americano, tá? Não é esse reconhecimento à brasileira, não, que só coloca um indivíduo e foi ele que te roubou. Não, isso é apontamento, não é reconhecimento. Reconhecimento seria colocar pessoas com características próximas, para ver se ela tem certeza. Pior ainda é o reconhecimento por foto, que aí você tem outras problemáticas de se fazer um reconhecimento por foto e esse reconhecimento ser a base para uma condenação. Igual vocês já acompanharam o entendimento do STJ, do STF sobre isso. Se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento por efeito de intimidação ou outra influência não diga a verdade em face da pessoa que deva ser reconhecida, a autoridade providencial para que esta não veja aquela. Aquele vidro, onde um vê um lado, o outro não vê. Ou, por exemplo, na comarca de Esmeraldas, durante muito tempo o reconhecimento era feito por um olho mágico, aqueles de porta. Então, colocava as pessoas de um lado e colocava quem ia reconhecer do outro, que olhava pelo olho mágico. Do auto de reconhecimento, lavrar-se-á ato pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais. Isso é o laudo de reconhecimento. Então, não adianta o policial virar e falar o seguinte, ela reconheceu, o Ministério Público costuma perguntar, né? Ela reconheceu o acusado, a vítima reconheceu o acusado depois da prisão? Reconheceu. Esse reconhecimento não é o reconhecimento que está na lei, não é feito dessa forma, tem que ser feito um auto de reconhecimento. Tá? Mesmo assim, se cogitar de fazer o reconhecimento por foto e tudo mais, deveria ser mostrado várias fotos de várias pessoas, e não simplesmente como é feito, que é... Bom, foi esse aqui que matou? Manda às vezes até para o WhatsApp da pessoa. No reconhecimento de objeto, o reconhecimento também pode ser por objeto. Proceder-se-á com as cautelas estabelecidas no artigo anterior. Então, primeiro, a pessoa tem que descrever como a pessoa é. Primeiro se descreve livremente. Como que era aquela pessoa? Ela descreveu. Depois que você apresenta em linha vários com semelhança para ver se ela tem certeza de apontar um. Mas primeiro ela teria que falar como que é aquela pessoa que ela pretende reconhecer. Se várias forem as pessoas chamadas a efetuar o reconhecimento de pessoas ou de objetos, cada um fará a prova em separado, evitando-se a comunicação entre elas. Então, tomem cuidado apenas com esse reconhecimento de pessoas já reconhecidas.
o Ministério Público querer, de pessoa já conhecida, o Ministério Público querer fazer um reconhecimento de uma pessoa que já é conhecida da outra. Ela já conhece essa pessoa do bairro. Eu já sei quem é. Não existe esse reconhecimento de pessoa conhecida. Não existe, não tem como se falar de um reconhecimento de uma pessoa que eu já conheço. Eu falo que quem matou foi o Zé da padaria. Não tem que fazer um reconhecimento, não tem que colocar o Zé da padaria ali para eu reconhecer, porque eu já conheço o Zé da padaria, eu vou apontar ele. Da mesma forma, o reconhecimento por fotografia. Tá? Sobre o interrogatório nós já falamos, então não vou voltar. E aí na próxima aula a gente fala um pouquinho sobre alegações finais, sentenças e recursos. Tá? Vamos ver se eu consigo fazer um slide disso. Pessoal, quem está pendente de artigo para correção, seja de minha parte ou de vocês, igual eu falei ali, eu acho que vai ser mais produtivo se a gente marcar um horário no Zoom. Eu abro aqui o compartilhamento de tela, o artigo de vocês, a gente vai fazendo a correção para vocês verem onde que eu estou modificando, porque às vezes na hora que eu escrevo a correção não fica muito claro. Então ali a gente vai junto finalizando, e se for o caso já finaliza para entregar isso, tá? Para não ficar sem publicação ninguém. Então vamos ver se vocês conseguem entrar. Entre em contato comigo, eu estou tranquilo esse feriado, só vou ter uma reunião agora por conta de eleição da OAB lá de Esmeraldas, depois eu estou tranquilo esse feriado todo, até na terça. A gente marca um horário, a gente faz o compartilhamento de tela. Então, se tiver alguma coisinha para finalizar, ou para modificar, tenta modificar, finalizar o mais rápido possível para a gente marcar ainda nesse feriado para corrigir. Thiago, eu, como eu te mandei mensagem, eu tinha aula a parte da manhã inteira. Então, eu estou terminando um detalhezinho, porque eu verifiquei com o Luiz aquela questão dos elementos gráficos. Ele falou que a impressão é feita em preto e branco. Então, eu estou transformando os elementos em texto. E aí eu estou finalizando, e aí se você puder marcar o dia que você puder, tranquilo. Só segunda, 7 horas que eu tenho prova. Fora isso, sem problemas. Da noite? À noite, 7 horas da noite. Beleza. Aí finaliza e fala, ó, Thiago, finalizei e a gente marca. Não, tranquilo. A gente já marca para fazer isso, tá? Ótimo, muito obrigada. E quem não escreveu ainda dá tempo, corre atrás aí, porque é muito importante a publicação, sabe? Diga. Segunda e terça está tranquilo para mim. Hã? Segunda ou terça está tranquilo para mim. Tá, mas aí vocês me cobram. Vocês falam, Thiago, vamos marcar agora? Porque eu vou estar à toa aqui. Então eu já sento com vocês aqui e faço a correção. Segunda-feira, 5 horas, pode ser? Ou não? Pode, me manda lá, eu já gero o link e já te mando o link da participação. Então, Já me manda os horários que a gente já vai agendando. E quem não escreveu, gente, dá tempo ainda. Tenta escrever alguma coisa, quem não mandou nada, porque é muito importante para o currículo de vocês. E vocês depois, não sei como é que está esse ano, mas vocês recebem uma edição física do livro, da publicação. Isso é muito bom para o currículo de vocês. Tenta escrever sobre um assunto. Não é difícil, tem muito assunto que indigna aí a pessoa. Alguém lembra qual que é o prazo? A Cíntia está perguntando. Vocês lembram aí de cabeça? Eu confesso que eu não li o Thiago, dia 5 agora de novembro. Então, enfim, tá perto. Enviar por e-mail. 4. Jennifer falou 4. Então, assim, quem está com disposição, consegue. Senta num dia, 2 dias, consegue escrever e dá tempo de eu revisar. Na hora de revisar, se o artigo não estiver mais ou menos encaminhado, na sentada que a gente fizer aqui de reunião, a gente consegue finalizar ele. Acabou de falar que é dia 5. Então, aí, ó. E mais aí 6 dias para finalizar isso. Então, 2 dias você escreve, o artigo estando bem encaminhado, não sendo muitas modificações, só que no Zoom a gente finaliza a correção dele e para entregar. Tá bom? Então, tentem fazer isso, é muito importante para o currículo de vocês. Então é isso. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Hoje encerrou-se. Bom final de semana para vocês. Tchau, gente. Boa tarde. Obrigada, Thiago. Nada. boa tarde. Boa tarde.